No dia 13 de dezembro de 2024, o STF julgou inconstitucional a cobrança do imposto de transmissão, causa-mortes e doação sob previdência privada. No vídeo de hoje a gente vai explorar como a previdência continua sendo uma excelente forma tanto de proteger o capital ao longo da vida, quanto de facilitar esse processo numa eventual sucessão. Meu nome é Leonardo Pavan, eu faço parte do time da Rio Claro, ocupando uma posição de planejador financeiro. Também sou sócio da gestora e é um prazer conversar com vocês sobre um tema tão importante quanto a sucessão. Antes de mais nada, é importante que a gente defina o que é uma previdência. A previdência é uma forma de investimento onde existem algumas diferenças tributárias, principalmente, frente a outros ativos que a gente está um pouco mais acostumado dentro do mercado. Se você quer entender mais a fundo como funcionam os tipos de previdência, a gente vai deixar o card aqui do nosso vídeo explicando sobre PGBL, VGBL, quais são as diferenças de previdência e qual que é a melhor para você. Dito isso, é importante que a gente entenda que a previdência funciona de uma forma muito semelhante a um fundo de investimento. O investidor contribui um valor mensal ou não, ou esporádico, e ao longo da vida ele vai acumular um fundo de reserva, onde ele vai poder, a partir de um determinado momento, resgatar esse capital ou, eventualmente, gerar algum tipo de benefício. Outra grande vantagem da Previdência é que ela é vista muitas vezes aos olhos da lei como um seguro, o que entrega algumas características específicas a esse tipo de ativo. Ao longo desse ano foi discutido várias vezes se o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Morte e Doação, incidiria sobre planos de previdência privada, tanto VGBL quanto PGBL. O ITCMD é um imposto que é cobrado sobre transmissões não onerosas, uma doação ou eventualmente um processo de sucessão. O ITCMD atualmente é um imposto estadual que está sendo revisado para que tenha um caráter progressivo, mas hoje o ITCMD sofre uma cobrança de 2% a 8% a depender do estado. Ou seja, a partir do momento do meu falecimento, os meus herdeiros vão receber o meu patrimônio, mas terão que pagar uma taxa, um imposto, a depender do estado, entre 2% e 8%. A grande questão e vantagem da Previdência é que é possível driblar esse imposto, já que esse ativo é visto como um seguro de vida. Ou seja, o STF entendeu que é inconstitucional cobrar o ITCMD sobre previdências privadas. Portanto, a previdência privada ela pode ser um excelente instrumento para que a sucessão ocorra da melhor maneira possível. Uma outra vantagem muito importante da previdência é que, por ser um bem que não vai para inventário, os herdeiros conseguem receber essa quantia numa velocidade muito maior do que os ativos que estarão dentro da estrutura do inventário. Para você ter uma ideia, um inventário rápido vai demorar algo na casa de 6 meses, sendo que um inventário mais longo pode durar várias e várias décadas. Portanto, ter a possibilidade de não ter a tributação do ITCMD sobre essa parcela que será investida em previdência e, além disso, garantir que os herdeiros terão esse recebimento em até 30 dias em suas contas bancárias, torna a Previdência uma excelente forma de garantir que essa sucessão acontecerá da melhor maneira possível. Vamos ilustrar aqui um exemplo rápido de como seria uma sucessão utilizando Previdência como um ativo para facilitar esse processo em um cenário em que a gente não estaria utilizando. Então, no caso aqui que a gente está analisando, a gente está olhando para um patrimônio na casa de 5 milhões de reais, 3 milhões de reais imobilizados, são um apartamento de uma determinada pessoa, a casa própria, e 2 milhões essa pessoa tem em ativos financeiros. A partir do momento que essa pessoa morre e que se inicia o processo de sucessão, tem alguns custos embutidos nesse processo. O ITCMD é um deles. A gente vai utilizar a alíquota de 4%, a alíquota atual de São Paulo e de Brasília. Além disso, é importante entender que existem outros custos atrelados à sucessão. A gente está considerando aqui na conta 5% de honorários advocatícios e 2% de custas de cartório. Ou seja, de todo esse patrimônio de 5 milhões de reais, em que uma determinada pessoa tem, os herdeiros vão ter que pagar 11%
para acessar e ter direito de fato, receber aquela herança. Por isso, a gente está falando que em cima de 5 milhões de reais, 550 mil vão ser custos que os herdeiros vão ter. Bom, então no cenário em que a gente considera que essa determinada pessoa que deixou essa herança de 5 milhões não tem uma previdência privada, os herdeiros vão ter que custear 550 mil reais, na média, para receber esse patrimônio e vão entrar em um processo de inventário. A gente começa a falar de um caso em que essa mesma pessoa tivesse feito uma previdência ao longo da vida. A gente vai usar aqui um exemplo de um VGBL, em que o último aporte vai ter sido feito há 10 anos atrás. Portanto, todo esse bolo que ele foi acumulado vai estar sempre na alíquota mínima de 10%, que é utilizado na tabela regressiva da Previdência Privada. Essa mesma família ainda vai ter que pagar os 550 mil reais. Só que dessa vez, eles vão receber em até 30 dias o valor que foi alocado em Previdência. Considerando essas premissas, caso esse investidor que deixou a herança para os seus filhos, por exemplo, tivesse acumulado um valor de 610 mil reais em Previdência, após a tributação do imposto de renda de 10%, os herdeiros receberiam algo na casa de 550 mil reais, valor esse que seria utilizado para custear o inventário e para que os herdeiros recebessem da melhor maneira possível esse capital. Bom, nesse caso, foi considerado um valor investido em Previdência que fosse suficiente e, na verdade, exatamente o valor em que os herdeiros tivessem de custo para acessar os ativos do inventário. Mas, em muitos casos, é possível, inclusive, aumentar a alocação para além dos custos tributários, para que, de fato, enquanto o processo de herança não está resolvido, o processo de inventário está completamente resolvido, os herdeiros tenham, nesse período de até 30 dias, em muitas instituições financeiras, o herdeiro recebe até em uma semana, menos de uma semana, um certificado de óbito e todos os documentos necessários, recebe realmente por a Previdência ter esse caráter de seguro de vida. Caso essa pessoa que deixou esses 5 milhões de reais tivesse uma gordura maior para além dos 611 mil reais, os herdeiros conseguiriam pagar os custos enquanto o processo de inventário não fosse resolvido, ainda aproveitar dessa facilidade, essa rapidez do capital para custear o dia a dia, eventualmente algum gasto ali, caso eles fossem dependentes 100% da herança que é legítima e é direito deles de terem acesso. Bom, então a Previdência ela é confirmada ainda nesse momento como uma excelente forma, uma forma barata, uma forma simples e uma forma que qualquer pessoa pode fazer para facilitar o processo sucessório. É claro que existem várias outras maneiras de se estabelecer essa relação, existem holdings, testamentos, várias estruturas que facilitam o processo sucessório, mas muitos desses terão custos jurídicos, custos de elaboração, de execução da estrutura. Muito cuidado deve ser tomado, porque é importante entender o que funciona melhor para você. A Previdência ela pode sim resolver um processo sucessório e de forma muito barata. E a melhor coisa é que esse dinheiro ele vai render ao longo do tempo. Hoje em dia o mercado de Previdência ele é extremamente diversificado, todas as grandes gestoras praticamente possuem fundos previdenciários, então é possível investir com uma qualidade muito semelhante ao que se teria numa carteira de fundos de investimento ou de ativos dentro do mercado financeiro, renda fixa, renda variável, dentro de uma carteira previdenciária. Então esse dinheiro não funciona apenas para a sucessão. É uma facilidade muito grande nessa transmissão, mas ao longo do tempo você vai ter a certeza que seu capital vai estar crescendo e vai estar se desenvolvendo, deixando ou para seus herdeiros terem uma qualidade de vida melhor, ou eventualmente até para você, ao longo da vida, poder aproveitar dessa estrutura e eventualmente fazer um resgate a partir do momento em que a tabela de tributação te permitir pagar uma alíquota menor. Como dito anteriormente, a Previdência não é a única forma de construir um planejamento sucessório bem feito. Na verdade, existem várias maneiras e a peculiaridade de cada situação é muito importante. Se você se preocupa com o seu processo de sucessão e como você vai garantir que o capital que foi construído ao longo da sua vida será destinado aos seus herdeiros da melhor forma possível, a menor quantidade de tributos e custos de uma forma geral, de forma otimizada, ou seja, no menor tempo possível e garantindo principalmente uma harmonia familiar
ao longo dos próximos anos, é muito importante entender qual que é a melhor maneira de estruturar essa sucessão. A Previdência pode sim ser uma forma barata, fácil, prática e rápida de desenvolver essa estrutura. Mas se você acha e quer ter certeza de que o seu caso vai estar sendo bem estudado, marque uma conversa com os nossos planejadores, a gente vai ter muito prazer em entender melhor a tua situação, as tuas particularidades e ter a certeza de que, de fato, a estrutura sucessória que está sendo montada vai ser o melhor para você e para sua família. Se você tem interesse, a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição para você marcar uma conversa com o planejador. Bom, se você gostou desse vídeo e se interessa nesse tipo de conteúdo, também tem interesse em conteúdo de finanças, de economia e de planejamento financeiro de forma geral, confira os outros vídeos no canal. Muito obrigado e até a próxima.